Salmo 127, versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Vamos voltar para a Epístola aos Efésios, capítulo 6. Efésios e capítulo 6. E versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E ainda mais uma pequena leitura em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 4. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, essas são as nossas leituras com a bênção de Deus. Claramente poderíamos ler muitas outras passagens, mas só isso nós vamos ler com a bênção de Deus. O assunto perante nós agora é a família cristã no mundo. Eu confesso que eu falo deste assunto com um certo temor. Eu reconheço em primeiro lugar que nós temos aqui conosco irmãos muito melhor qualificados do que eu para tratar deste assunto, porque já criaram os seus filhos e assim servem como exemplos para nós que hoje estamos criando os nossos filhos. E quanto à minha família, eu reconheço que os maiores desafios ainda estão pela frente. Por isso eu falo com temor. E eu peço a sua ajuda em oração, não somente nesta hora, agora, do ministério, mas nós gostaríamos muito de ver um resultado muito positivo desta reunião. Mais oração subindo a Deus a favor dos nossos filhos, que sejam preservados e que sejam abençoados no sentido principal, no sentido espiritual. Ou que possamos orar cada vez mais pelos nossos filhos. Quem sabe eu deveria dizer mais uma coisa. O propósito de uma reunião destas é ajudar e animar, não julgar e desanimar. Nós falamos visando um resultado positivo.
A família cristã no mundo. Como é que vamos entender a frase a família cristã? Hoje de tarde, nós vamos pensar principalmente em pais salvos com filhos menores em casa, a família cristã. Nós não vamos falar hoje de casais divididos. Sem dúvida, temos irmãos aqui nessa situação. Você pode aproveitar os princípios que nós vamos ensinar da palavra de Deus. Mas estamos hoje pensando principalmente em casais unidos, os dois salvos, tentando criar filhos menores em casa, no temor de Deus. Também eu não estou pensando tanto em casais, pais salvos mais tarde na vida, porque também é uma situação às vezes difícil. Quem sabe você foi salvo com os seus filhos já quase criados. Essa situação não é fácil. Espero que você possa aproveitar algum princípio da nossa mensagem de hoje, mas eu não estou pensando tanto nisso. Queremos pensar, nós aqui, casais jovens e outros que estão criando os seus filhos pequenos, filhos que estão crescendo, estão tentando criar aqueles filhos no temor do Senhor. Também eu deveria dizer que eu reconheço que todos aqui não são casados. Nas Escrituras, casamento é o normal. Para o crente, é o normal. Mas não é a vontade de Deus para todos. Eu acho importante dizer isso. Quem sabe você está aqui, gostaria muito de ser casado, ter filhos, mas até agora isso não aconteceu. Quero dizer para você que é bem possível, escute bem, é bem possível ter uma vida útil, realizada e feliz sem se casar. Casamento não é a vontade de Deus para todos. Mas eu deveria dizer, um casamento fora da vontade de Deus. Por exemplo, um jogo desigual. Ou qualquer casamento fora da vontade de Deus só vai trazer tristeza e sofrimento para você. Que seja preservado. Também eu reconheço que todos aqui não têm filhos. O normal para cada casal casado é ter filhos. É o normal na Bíblia. Mas eu digo novamente, não é a vontade de Deus para todos. Às vezes não é possível. Nós lemos sobre Ana, por exemplo, que o Senhor lhe tinha cerrado a madre. O Senhor. Quem sabe, por causa disso, você está passando por dias difíceis. Espero que você seja ajudado, fortalecido por Deus. Não deve ser fácil. Mas quem sabe, você está sendo preservado de dias bem difíceis. Não é fácil entender isso agora. Mas quem sabe, enfim, é uma preservação para você. Mas quem sabe tem casais aqui que não têm filhos porque não querem. Olha o ensinamento bíblico.
nós lemos em Salmo 127, que filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. O que acha disso? Será que é certo um casal decidir por conta própria que não quer filhos? Deixe-me falar com amor, mas com clareza. Não é certo. Não é certo. Mas você diz, mas hoje em dia, com o mundo, nessa situação terrível, eu teria medo de criar filhos neste ambiente terrível. O que eu vou dizer? Quem sabe? Deus, no seu plano perfeito, vai se servir do seu filho para realizar uma grande obra para ele. Você tem medo? Eu digo, bom que os pais de Moisés não pensaram assim. Bom que os pais de Sansão não olharam para a situação nos seus dias e disseram, não, nós não vamos ter filhos. Bom que a Ana não pensou assim. Bom que os pais de João Batista não pensaram assim. E poderíamos continuar. Eu digo, com temor e tremor, meus irmãos, vamos confiar em Deus. Quem sabe não é possível ter filhos, outro assunto. Mas tomar aquela decisão, sou casado, mas não quero filhos. Uma decisão dessas não pertence a você. E não vai ser a vontade de Deus para você. Hoje em dia, também tem muitos que só têm um filho. Eu não vou muito longe neste assunto. Mas às vezes o argumento é, mas criar um filho custa tanto. Ter mais filhos, mas vai ser muito difícil. Vida já é difícil. O que vamos dizer? Você não vai achar apoio bíblico para tomar uma decisão dessas, eu creio. Pensando no lado econômico, financeiro, os que têm um pouco de experiência disso vão reconhecer que você vai gastar mais, provavelmente mais, com um filho único do que com 2 ou 3 filhos. Então, o argumento financeiro não serve. Coitado dele, sozinho, vamos comprar mais um brinquedo, mais uma roupa para ele, para ela. Vai gastar mais com um filho do que com 2 ou 3, eu creio. Mas tem assuntos mais importantes. Tem o lado emocional. Pode ser a vontade de Deus para você somente ter um filho. Eu deveria dizer isso. Às vezes, claramente é a vontade de Deus. Mas não deve ser fácil criar um filho único. Não deve ser fácil. Pensando no lado emocional. É uma grande vantagem ser criado junto com outros irmãos e irmãs. Aprender a se relacionar com outros da mesma idade. Em vez de ser o príncipe de tudo naquela casa. Mas tem mais, tem o lado espiritual. O nosso assunto hoje é a família cristã no mundo.
Deve ser muito difícil criar um filho sozinho. Será que já pensou na vantagem de criar vários filhos juntos? Não estou pensando um espaço de 7, 8, 9 anos entre os filhos. Estou pensando em filhos criados juntos. Não precisam procurar amigos em outros lugares. Podem ser criados juntos, têm companhia em casa, da mesma idade. Outros sendo criados da mesma maneira. Não se sentem tão sozinhos. Sou eu, assim. Os pais não me deixam fazer isso, não me deixam fazer aquilo. Será que não seria mais fácil criar vários, se fosse a vontade de Deus, criar vários filhos juntos? Mas eu vou dizer, isso é importante. Eu digo essas coisas para você pensar. Não para você julgar um outro casal. Você não tem o direito de fazer isso. Quem sou eu? Quem é você? E olhar para um casal e dizer, obviamente eles não querem filhos. Quem sabe não é assim. Eles decidiram só ter um filho. Quem sabe não é assim. Vamos com cuidado e no temor do Senhor. Mas pensando no mundo, o que podemos dizer do ambiente deste mundo em que vivemos? A Bíblia, o Novo Testamento, se serve de duas palavras principais para falar deste mundo. Em Gálatas capítulo 1, versículo 4, nós lemos do presente século mau. Aquela palavra século, às vezes também é traduzida mundo. Fala de uma época, de um período de tempo, caracterizada por certas características morais. Então, olhando para o nosso mundo hoje, o presente século, será que seria possível identificar a principal característica moral deste mundo? Será que não é o destaque do eu? Eu faço porque eu quero. Ninguém manda em mim. Você não tem o direito de me julgar. Eu me sinto bem fazendo. Eu sou a pessoa principal. Será que não é o pensamento predominante no nosso mundo de hoje, neste presente século mau? Tem outra frase, por exemplo, em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Nós lemos: a amizade do mundo é inimizade contra Deus. A palavra naquela frase é diferente. É uma palavra que indica o sistema que o mundo cria em oposição contra Deus. Então agora nós não estamos pensando nas principais características do século, da época em que vivemos. Estamos pensando no fato que os homens deste mundo, de propósito, estão criando um sistema em inimizade contra Deus, em oposição a Deus. E você pode ver isso no seu lugar de serviço. Quem sabe até mesmo na sua casa, tendo pessoas na sua casa não salvas. Na rua, em qualquer lugar, podemos ver as mudanças. E homens trabalhando e se esforçando para criar um sistema contra Deus.
na realidade, criar um sistema contra tudo que nós, como crentes, valorizamos. E conforme o que nós lemos em Efésios capítulo 6, você e eu temos a responsabilidade de criar os nossos filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Essa é a nossa responsabilidade. Mas o mundo também tem interesse nos nossos filhos. E este mundo, e sem dúvida por trás dele, o inimigo, o diabo, está fazendo de tudo para moldar os nossos filhos na sua imagem. Aquela imagem de desonestidade, imoralidade, corrupção, materialismo. Como é que o mundo pode fazer isso? Infelizmente, através de escolas, através de colegas, através de supostos amigos, no mundo moderno, através de redes sociais, através de meios de comunicação. E nós, no temor de Deus, estamos tentando criar os nossos filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. E o mundo está trabalhando e se esforçando dessas várias maneiras e de muitas outras maneiras para moldar os nossos filhos naquela imagem corrupta deste mundo. Então tem um conflito. Tem um grande conflito entre a nossa ambição pelos nossos filhos e a atividade do mundo na vida dos nossos filhos. Então a grande pergunta é: como é que nós vamos enfrentar essa situação? Tem pelo menos duas possíveis reações. Tem aquela reação natural de quase pânico. Mas é por isso que eu nem queria filhos. Mas pense só na influência do mundo. Pense na atividade de tantas pessoas tentando estragar o meu filho. O que eu vou fazer? Sabe o que eu tenho vontade de fazer? Fechar as portas da minha casa. Chavear o portão. Fechar aquela cerca. E manter os meus filhos preservados naquele ambiente. E não deixar mais ninguém sair ou entrar. Sabe o quê? Isso não é possível. Não podemos fazer isso. Às vezes, quase teríamos vontade. Mas um dia, até se fosse possível, educar os seus filhos em casa, um dia vai ter que largar eles. Um dia vão ter que ir lá para procurar serviço. Então, como é que nós vamos fazer isso? Aquela reação natural de pânico não serve muito bem. Também tem uma reação bíblica. Está me lembrando do contexto de João capítulo 17. E com reverência, só queria fazer uma pequena comparação. Cristo está prestes a deixar
os seus discípulos em terra inimiga. Ele estava junto com os filhos por aqueles anos preciosos, mas agora ele está indo embora, deixando os seus discípulos aqui. Mas numa terra inimiga? Mas não seria melhor tirar os filhos já, os discípulos já deste mundo? Vamos escutar a linguagem dele. Naquela oração preciosa. Não peço que as tires do mundo, mas que os livres do mal. Se lembra de 1 Coríntios capítulo 7? Aquela frase que eu acho interessante. Os que usam deste mundo como se dele não abusassem. Nós não temos como tirar os nossos filhos deste mundo. Mas com a ajuda de Deus, nós queremos ver os nossos filhos livrados do mal. Usando, mas não abusando este mundo. E quem sabe uma das coisas mais difíceis que nós como pais temos que fazer é devagarzinho preparar os nossos filhos. No início, temos eles em casa, 24 horas por dia. Mas chega o dia, chega logo, quando isso não é mais possível. E enfim, o dia chega quando o filho sai. Quem sabe para se casar, para ir para outro lugar, para estudar, para trabalhar em outra cidade. E entre aqueles dois pontos nós temos um desafio muito grande. Como é que nós vamos preparar os nossos filhos para enfrentar este pobre mundo com tantas dificuldades e tantos perigos? Obviamente, em tudo isso, nós dependemos totalmente de Deus para preservar os nossos filhos. Temos que reconhecer isso. Este é o lado divino do assunto. Se não fosse a boa mão de Deus, ninguém de nós teria o prazer de ver filhos preservados neste pobre mundo. Dependemos de Deus. E realmente, como pais, nós precisamos tirar cada vez mais tempo em oração pelos nossos filhos e os filhos dos nossos amados irmãos. E quando os filhos alcançam 15, 16, 17 anos, não é hora de começar a orar. Temos que começar, quem sabe até mesmo antes do nascimento dos nossos filhos. E temos que sentir essa grande responsabilidade perante Deus. Mas pensando no nosso lado, querendo destacar uma coisa, um assunto, pensando nessa grande pergunta, como é que nós vamos ver os nossos filhos preservados? Deixando de lado, por enquanto, o fato que nós em tudo isso dependemos totalmente da misericórdia de Deus. Mas pensando no nosso lado, tem um assunto principal que nós temos que destacar, que é a importância do lar cristão. Sem dúvida nenhuma, o lar cristão é o baluarte principal contra a influência maléfica deste mundo na vida dos nossos filhos. E uma muralha sólida contra o assalto deste mundo. E nós não podemos destacar isso demais.
Então, a pergunta é: como é que você e eu vamos manter um ambiente apropriado nos nossos lares? Como é que nós vamos manter um verdadeiro lar cristão? Quero brevemente destacar 5 coisas. Onde nós vamos começar? Meu irmão, minha irmã, pensando no ambiente no seu lar, nós temos que começar com a sua vida espiritual com Deus. Está me lembrando de Enoque. Em Gênesis capítulo 5, nós lemos, viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Aquela leitura indica para mim que quando aquele homem Enoque ganhou o seu primeiro filho, ele fez uma nova avaliação da sua vida. E parece que foi a partir daquele momento que ele começou a andar com Deus. Será que nós reconhecemos a importância disso? Nós não estamos aqui para criar regras, para dizer, e não queremos dar a impressão, fazendo isso e aquilo, aquela outra coisa, Deus vai abençoar a sua família. Nós sabemos que muitas vezes não é assim. Mas eu vou dizer isso, querendo ver a sua família preservada. E eu querendo ver a minha família preservada. Nós vamos ter que cuidar muito com a nossa vida espiritual com Deus. Em segundo lugar, eu vou dizer, eu creio que o relacionamento entre o casal é muito importante neste sentido. Neste mundo corrupto, temos ouvido de divórcio, de imoralidade, de comportamento às vezes vergonhoso e terrível. Onde os nossos filhos vão aprender algo diferente? Olhando para nós, os pais. Como é que eu trato a minha esposa? Será que os meus filhos estão vendo um exemplo de respeito? De amor? Será que estão vendo um casamento que realmente funciona? Vão lá no colégio e todos os colegas estão falando de confusão em casa, brigas entre os pais. Está indo lá para passar as férias com o pai. Ano que vem vai visitar a mãe. Você sabe como é. Os nossos filhos precisam ver algo bem diferente. Onde eles vão aprender como um casamento cristão realmente funciona? Somente na nossa casa. E assim nós, os pais, temos uma grande responsabilidade vivendo perante os nossos filhos. Terceira coisa que eu quero dizer
é que a palavra de Deus tem que ter um lugar central nas nossas casas. Eu fui criado no lar onde cada dia de manhã os pais pegaram a Bíblia para ler uma passagem com eu e a minha irmã antes de ir para o colégio e orar conosco. De noite, a mesma coisa. Eu não me lembro de um dia passar sem isso acontecer. Não me lembro. A palavra de Deus tinha um lugar central na nossa casa. Se lembra de 2 Timóteo capítulo 3? Desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Não podemos deixar o ensinamento dos nossos filhos com os irmãos que falam na escola dominical, os irmãos que ocupam a plataforma para pregar o Evangelho. Nós temos a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos no lar, desde a sua infância. Quarta coisa, precisamos cuidar, obviamente, com as coisas que permitimos no lar. O que vamos dizer da televisão? Todos nós temos ouvido a história de um irmão que decidiu comprar uma televisão. Chegou o caminhão para entregar o aparelho. Tiraram uma caixa grande do caminhão com essas palavras escritas: o mundo na sua casa. E na hora ele se flagrou do grande erro que estava fazendo. Ele disse: pode botar de volta. Mudei de ideia, não quero comprar. E eu pergunto para você, estamos falando da preservação dos nossos filhos da influência deste mundo. Eu pergunto, como é que os seus filhos podem ser preservados com uma televisão no lar? Para mim, isso é impossível. Podemos falar também da internet. Diferente da televisão no sentido que tem uma certa utilidade. E nós que estamos criando os nossos filhos neste mundo moderno, bem sabemos que frequentemente os filhos chegam em casa, têm que pesquisar alguma coisa na internet. Nós em casa, por isso tomamos a decisão, melhor ter internet bem controlada no nosso lar, do que ver os nossos filhos indo para a casa de colegas e outros lugares para pesquisar alguma coisa na internet. Hoje em dia, existe software para controlar a internet, para você ver o que o seu filho está fazendo na internet. O nosso problema é que muitas vezes os nossos filhos entendem melhor essas coisas do que nós. Mas não podemos escapar da nossa responsabilidade. Nós, os pais, temos a responsabilidade, permitindo, e quem sabe você consegue escapar sem fazer isso, mas permitindo a internet em casa. Você, o pai, tem a responsabilidade perante Deus de controlar o acesso à internet. E deixar os seus filhos acessar livremente dos seus quartos a internet. É uma loucura. É uma loucura.
Poderíamos continuar falando de livros, revistas, jornais, outros meios de comunicação, mas obviamente querendo ver os nossos filhos preservados deste mundo, nós vamos cuidar com as coisas que permitimos no lar. Eu só vou mencionar mais uma coisa. Quinta coisa que eu queria dizer. Cedo nas suas vidas, os nossos filhos precisam descobrir que nós somos diferentes. É um grande perigo tentar permitir o máximo. Então os nossos filhos vão nas mesmas festas. São pequenos, não tem problema. Daqui a pouco começa a ficar mais complicado. Eu digo, e eu sei que não é fácil, mas é uma grande bênção para os nossos filhos descobrir nós somos diferentes. Eu posso falar disso porque eu passei por isso. Confesso que eu nem sempre gostava. O natural do ser humano é se conformar com os outros. Mas eu digo, é muito bom, muito importante aprender cedo na vida. Nós somos diferentes. Os meus pais, eles têm interesse em outras coisas. Será que os seus filhos estão vendo que a igreja de Deus, a obra de Deus, o povo de Deus tem a prioridade na sua vida? Espero que sim. Será que os seus filhos entendem que os seus princípios são diferentes quanto à imoralidade deste mundo? Ou tem que explicar isso com todas as letras hoje em dia? Será que os seus filhos percebem que as suas ambições são diferentes? Ou nós temos que reconhecer que a maior alegria para nós, pais salvos, não vai ser ver o nosso filho num lugar de destaque neste mundo ganhando muito. O maior prazer para nós vai ser vendo os nossos filhos salvos, batizados, úteis entre o povo de Deus. Será que os filhos entendem que as nossas ambições são diferentes, que nós temos outros interesses e que nós temos outras prioridades nas nossas vidas? Mas tem mais uma coisa que eu preciso dizer falando dos nossos lares. Eu falei muito porque eu acho muito importante o ambiente do nosso lar. Agora tenho uma pergunta. Quanto tempo o seu filho passa naquele lar? Já ouvimos do assunto e falamos novamente como nosso amado irmão com cuidado. Mas que adianta fazer de tudo para preservar o ambiente naquele lar? E o filho, quem sabe, estuda de manhã. E os dois pais estão seguindo as suas carreiras. Volta para casa sozinho. O pior ainda, vai para uma casa mundana para passar a tarde inteira num ambiente bem mundano. Diz alguém, mas hoje em dia não é fácil. Tem tantas contas. Precisamos daqueles 2 salários. Eu sei que não é fácil. Mas que você seja guiado. Olhando no Novo Testamento, e não temos tempo para entrar no assunto agora, mas não tem dúvida que a primeira responsabilidade de uma mãe é estar no lar com os seus filhos. O mundo destaca a importância da sua carreira. Eu vou dizer, não tem uma obra mais importante para você
do que a criação dos seus filhos. Que adianta tentar preservar o ambiente do lar e deixar o seu filho ser criado por outra pessoa, num ambiente bem diferente? Que Deus nos ajude. Mas em terminar, eu só quero tocar em 3 exemplos da Bíblia que podem nos animar, pensando neste assunto tão importante. Quero pensar primeiramente em Moisés. Moisés nasceu num tempo muito difícil. Imagine dias difíceis como aqueles. Mas nós lemos uma coisa interessante. Quando ele não podia ser mais escondido, o que a mãe fez? Ela preparou aquela arca. E ele, com muito cuidado, foi colocado nos juncos, à borda do rio. Faraó, aí ele tinha pedido algo bem diferente. E o mundo até hoje quer jogar os nossos filhos na correnteza do mundo. Mas a mãe de Moisés não. Ele não podia ser mais escondido. A hora chegou. Ele tinha que sair de casa. Mas com muito amor e muito cuidado, botou ele na beira daquele rio que simboliza o mundo. Será que nós estamos seguindo o exemplo dela? Nós não queremos jogar os nossos filhos na correnteza deste mundo. Queremos fazer de tudo para manter os filhos à borda do rio. Sabemos como Deus ajudou, como Deus ajuda nessa situação. E ela tinha novamente o filho de volta em casa. Não sabemos por quanto tempo. Mas novamente chegou o dia quando Moisés saiu, essa vez para morar no palácio do Egito. E com 40 anos, nós lemos em Hebreus capítulo 11, da decisão que ele tomou. Ele pensou no povo de Deus. Eu pergunto, de onde ele tinha ouvido do povo de Deus? Será que Faraó falava assim, usando essa frase? De onde ele tinha ouvido da recompensa? No palácio do Egito? Claro que não. E com 40 anos podemos ver o valor do ensinamento de uma mãe em casa que ensinou o seu filho. Mas quem sabe o seu filho não é mais pequeno. Quem sabe está naquela fase de sair de casa para ir para a faculdade, fazer um curso fora de casa, trabalhar em outro lugar. Será que temos algum exemplo na Bíblia para nos animar? Temos o exemplo de Daniel. Se lembra dele? Tirado do seu país junto com a família cedo na vida. Com quem sabe 15 anos de idade, tirado daquela família e botado num ambiente totalmente diferente na faculdade de Babilônia. Ambiente terrível. O que nós lemos? Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Onde ele tinha aprendido estes princípios? Lá em casa com os pais. Mas não havia outros judeus também, outros rapazes que estavam dispostos a comer aquela carne? Sim, havia. Mas Daniel era diferente. Posso falar com jovens aqui? Quem sabe você está naquela fase de sair de casa? Espero que você já tenha a salvação. Mas, ou tendo ou não tendo a salvação, eu vou dizer a mesma coisa para você.
Faça de tudo para manter os princípios dos seus pais. Faça de tudo. Porque somente assim você vai ter uma vida abençoada. O que vemos olhando para Daniel? Seria interessante tirar mais tempo com isso, mas não podemos. Vemos ele com uma vida longa e útil, influente no serviço de Deus. Vamos terminar falando de Noé. Quem sabe você sente que os seus filhos ficam bem sozinhos neste mundo. Não tem nenhum mais filho de crente naquela escola que o seu filho frequente. Não é fácil. E naquela vila onde você mora, não tem mais nenhuma família salva. Não é fácil. Pense na situação de Noé. Assim nós temos falado de Enoque, a sua família. Mas enfim, aos poucos, todas as pessoas que temiam a Deus naquela época, enfim, faleceram. Só Noé, sua esposa, sua família. Que situação difícil. Meus irmãos, terminando o nosso assunto hoje, vamos olhar naquela arca. Vamos pensar no ambiente do mundo de então. Vamos olhar com cuidado e contar. Pai entrando, mãe entrando. 3 filhos e as suas esposas, todos entrando. Uma família completa, preservada por Deus. Meus irmãos, não é para nós perder a esperança nos nossos dias. Com a misericórdia divina, é possível ver os nossos filhos preservados deste mundo corrupto.